Bom dia, está no ar o programa Palavra Aberta pela sua TV Assembleia, canal 16. E neste primeiro bloco nós vamos tratar hoje do AVC, acidente vascular cerebral. Muita gente não leva essa questão a sério, ou acha que não acontece, que só pode acontecer no fulano, mas não acontece em mim. Não é verdade. O acidente vascular cerebral pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer idade. Nós vamos tratar disso a partir de agora com o coordenador do programa Pense Bem AVC, que é o Dr. Benjamin Pessoa Vale. O Dr. Benjamin Vale é um colaborador da gente, já veio aqui do programa várias vezes, e nós temos tratado com ele vários assuntos da área neurológica, que é a especialidade dele, é cirurgião neurológico. Nós vamos tratar com ele a partir de agora o que é realmente a campanha Pense Bem AVC. Dr. Benjamin, bom dia. Bom dia, Pires, bom dia ao Piauí, os telespectadores da TV Assembleia. E é sempre uma alegria retornar à TV Assembleia, um canal que nos dá a oportunidade de levar informações corretas à população. E hoje, Pires, no mundo se discute muito o capital econômico, o mercado econômico, como se comporta a economia do mundo, o capital, como está se comportando, o capital econômico. Estão esquecendo do principal capital do mundo, que é o capital humano. Exatamente. E esse capital humano está sendo dilacerado pelas doenças. Se nós analisarmos a conjuntura, o mundo hoje tem 30 milhões de sequelados de AVC. Pega isso no 30 contexto, milhões de sequelados, doutor? 30 milhões de sequelados de AVC. Se você pega no Mas contexto não para análise... é muito alta essa cifra. Exatamente, Pedro. Se você pega isso no contexto para análise, dá uma vez e meia a população da maior cidade do país, que é a Grande São Paulo. Exato. Que tem 20, 25 milhões de habitantes. Exato. Agora, em que condições estão vivendo essas pessoas sequeladas de AVC no mundo? Essa que é a grande pergunta. Agora, doutor Benjamin, o AVC, ele é decorrente de uma série de coisas, mas ele pode ser prevenido, não é? Exatamente. O acidente vascular cerebral. Como é que as pessoas têm que fazer, precisam fazer para se prevenir? Olha, Pires, assim, eu quero deixar uma mensagem para a população, que no ponto de vista de prevenção, o AVC pode ser prevenido, o AVC pode ser tratado, e o AVC, as pessoas que tiveram acidente vascular cerebral, em grande parte pode ser reabilitado e inserido no mercado de trabalho. A prevenção do acidente vascular cerebral passa o gerenciamento da saúde pessoal. A pessoa tem que tomar a consciência de que a sua saúde é o bem mais importante que nós temos. Só que nós só começamos a nos dar conta disso quando começamos a perdê-la. É aquele paciente, o AVC tem muitos grupos de doenças que desencadeiam no AVC. O diabético, a hipertensão, o colesterol alto, que é a dislipidemia. Exato. Os pacientes obesos, os pacientes sedentários, o uso abusivo de álcool, o cigarro. Então, se você controla esses fatores com alimentação saudável e atividade física, você controla os fatores de risco do acidente vascular cerebral. Obviamente, você reduz significativamente o número de acidentes vasculares cerebrais na população. Agora, doutor Benjamin, o senhor fala na alimentação saudável. A nossa população, por exemplo, a população nordestina, e o Piauí não fica fora disso, a população nordestina, ela é claro, tem aqueles que têm carência alimentar pelo estado de pobreza, mas a população nordestina tem na carne bovina e na carne suína, na carne de um modo geral, o seu principal alimento. E para eles, quanto mais gorda a carne, melhor. E não é assim com relação para ter uma vida saudável. Até onde a carne é prejudicial à saúde. Essa teoria de quanto mais gorda, melhor, quanto mais gorda, mais saborosa. Porque quem dá sabor aos alimentos é o sal, o açúcar e a gordura. Exato. Mas isso também são os vilões, certo? E assim, a carne, quanto mais gorda, mais prejudicial à saúde. Certo. E a carne vermelha, como nós sabemos, é excitatória. E excitatória, inclusive, para o cérebro. Certo. Mas o nosso hábito alimentar no Nordeste é um hábito errôneo. Nós comemos pouco peixe, comemos pouca fruta e comemos pouca verdura. E isso faz com que a gordura vá se acumulando nos vasos e vai ocluindo os vasos, fazendo estenose da coronária, estreitamento da coronária, estreitamento da carótida, estreitamento da artéria renal. E isso leva a AVC, leva a infarto agudo do miocárdio e leva à insuficiência renal. Além de levar
a fenômeno isquêmico nas pernas. Quem não conhece pessoas que tiveram AVC por doença ateromatosa, que são revascularizadas do coração e que perderam as pernas? Exato, é verdade. Agora, doutor, então, por exemplo, a pessoa que consome carne vermelha todo dia, ela está fazendo mal à saúde? Depende da quantidade. Tudo é uma questão de gerenciamento. A carne vermelha, em excesso, faz mal à saúde. Mas se você fizer um gerenciamento de uma alimentação balanceada, uma fatia de carne mesclada com frutas, verduras, certamente você está fazendo o gerenciamento da sua saúde. Mas se você tem a carne vermelha com a certa quantidade de sal acima do normal, que é outro vilão, correto? Exato. E depois a sobremesa de doce, obviamente você está fazendo um mal à sua saúde. E isso precisa ser corrigido. Mas para isso você precisa de conscientizar as pessoas. E para conscientizar as pessoas, é necessário que essas pessoas conheçam os fatores de risco das doenças. E é necessário que essas pessoas que não têm culpa nenhuma, mas grande parte não tem o patamar de educação suficiente para entender isso. Certo. Ô, doutor, o país investe muito na recuperação. O senhor falou que o número de sequelados é muito alto. É muito alto realmente, o senhor falou na questão do mundo, mas é claro, o Brasil não se exclui. Então, o governo investe muito, gasta muito dinheiro que poderia ser evitado com a tentativa de recuperação dessas pessoas? Na verdade, o acidente vascular cerebral, o AVC, é uma doença negligenciada. Pelo poder público, pela sociedade e pelos o poder público também poderia dar a sua parte na prevenção. O governo gasta muito hoje com o sequelado de AVC. Certo. Mas pelo INSS. Certo. Deixando esses pacientes com o suporte monetário pelo INSS. Na reabilitação dessas pessoas, começaram a se criar centros de reabilitação do país há 4 anos. Então, o governo, o poder público descobriu que o gasto na recuperação dessas pessoas, com internação hospitalar, com fisioterapia, com hidroterapia, com fonoaudiologia, é muito maior do que se você fizesse a prevenção dessa patologia. Esse ano, graças a Deus, e o movimento que se desencadeou no país, encabeçado pela doutora Sheila Martins do Rio Grande do Sul, o Ministério da Saúde resolveu encampar a campanha de prevenção ao acidente vascular cerebral. Certo. O ministro Padilha, inclusive, tem um depoimento para sair dia 29. Que é o dia, né? O dia realmente o dia mundial do AVC. Exato. Falando sobre o acidente vascular cerebral, de como nós podemos prevenir, como nós podemos tratar o AVC. Se nós passamos tanto tempo para discutir o acidente vascular cerebral, que entrou na agenda do mundo há 10 anos, certo, e tempo é cérebro, certamente nós perdemos muito cérebro bom nesse país. Com certeza. Doutor, o senhor falava, numa conversa particular que eu tive com o senhor recentemente, o senhor falava que a campanha nacional, aliás, não é nacional, a campanha internacional de combate ao AVC, incorporou, inclusive, atividades já desenvolvidas aqui no Piauí. Fale um pouco sobre isso. O que foi incorporado? No Congresso Mundial de AVC, o 8º Congresso Mundial que nós somos agora, a campanha brasileira foi a principal campanha, foi a campanha premiada no ano. Foi a campanha premiada, exatamente. A campanha premiada. E grande parte da campanha deu enfoque às atividades desenvolvidas em Teresina na campanha que nós fizemos aqui. Sobre as entrevistas nos telejornais, as aulas nas faculdades, as aulas nas comunidades, principalmente na comunidade do Puti Velho, hoje encabeçada pela enfermeira Nancy, que é uma das parceiras do nosso trabalho na prevenção do acidente vascular cerebral, junto ao Programa de Saúde da Família. E eu não posso negar, Pedro, nos deu um orgulho muito grande numa campanha mundial de prevenção do acidente vascular cerebral, quando eu estava no auditório e vi de maneira inesperada a nossa bela cidade de Teresina com esse trabalho desenvolvido pela nossa equipe. Quer dizer, você nem sabia, para o senhor foi uma surpresa. Para mim foi uma surpresa. Eu não sabia que a cidade de Teresina fazia parte da campanha, do trecho da campanha brasileira que foi enviada à Sociedade Mundial de Combate ao AVC. E além do mais, o Ministério da Saúde começou a desenvolver um programa para a prevenção do acidente vascular cerebral. Escolheu as 10 primeiras cidades do país. E a cidade de Teresina está inclusa entre as 10 primeiras. Ah, que boa notícia que o senhor traz para a gente, né? Bom, doutor, nessa semana, quais são as atividades básicas aqui em Teresina?
Nós já vamos desenvolvendo várias atividades. Nós temos aula nas comunidades, Certo. temos alguns parceiros, a Facid, a Nova FAP, esse ano nós incluímos a CEUT, a comunidade do Puti-Velho, vamos ter distribuição de folders com mensagens educativas na Ponte Estaiada e na Praça João Luiz Ferreira, e além de uma parceria que nós fizemos esse ano com o SESC. Nós teremos palestra no SESC Centro e no SESC Ilhotas. Certo. A participação dos colégios, porque a educação para a alimentação saudável, ela é muito importante para a juventude. Os colégios estão requisitando muita informação sobre isso? Na verdade, assim, o projeto Pense Bem AVC, ele funciona o ano todo. Essa semana é a semana da campanha. Nós temos uma parceria com a SEDUC, e isso, a SEDUC nos dá uma grade de colégio para nós fazermos palestra durante o ano. O ano passado nós fizemos em 14 escolas. Certo. Fizemos em 23 palestras nas empresas do Grupo Claudino, de prevenção do acidente vascular cerebral. E iniciamos uma parceria com o Instituto Federal de Educação. De Educação, o IFP. Sim. Começamos na sede, o IFP, e vamos levar o projeto Pense Bem AVC e o Pense Bem Trauma, onde existe instituição do IFP no estado do Piauí, nós seguiremos o caminho. Provavelmente começaremos em Corrente. A Corrente, exato. Já tem uma unidade, né, do IFP. Agora, na realidade, a juventude está se interessando por esse tema, doutor? Quando você discute, a coisa mais difícil que tem, Pires, é você falar para as pessoas que não querem lhe ouvir. Exatamente. Exatamente. Quando você quer falar para alguém que quer lhe ouvir, é muito fácil. Você convencer as pessoas de que eles precisam gerenciar a sua saúde, depende dele. E isso é que vem o grau de conscientização. Mas nós temos plena convicção de que um dia faremos da cidade de Teresina uma cidade proativa com a saúde. As pessoas sejam proativas com a sua saúde. Dizem que ser proativo é sempre bom em qualquer atividade, por que não com a saúde? Exatamente. E para você ser proativo com a saúde, você só tem a consciência de fazer a prevenção. Agora, doutor, nós temos a Teresina, nós estamos agora num pico do calor. Essa temperatura alta exige algum cuidado especial com relação à prevenção de acidente de AVC? As temperaturas altas, elas prejudicam principalmente os limites da vida. Certo. A infância e os idosos. Certo. Então, o que nós temos que ter cuidado? Manter essas pessoas hidratadas. Certo. Aumentar o aporte de água, quando possível, a essas pessoas. Porque, infelizmente, tem regiões do Piauí que nós estamos regrando água. Regrando no água. calor desse, as pessoas idosas... Então, isso leva a uma descompensação do organismo. O organismo sai do equilíbrio e aí você pode ter um acidente vascular cerebral. Não que o calor diretamente cause o acidente vascular cerebral. Mas se não hidratado de maneira correta, as pessoas podem ter lesões que podem ser um acidente vascular cerebral. Doutor, mas nós temos um hábito aqui no Nordeste de a gente só tomar água quando sente sede, quando sente que o organismo está necessitando. Mas no caso neste caso, hoje, influenciado principalmente por essa altíssima temperatura, nós temos necessidade de estar constantemente ingerindo água. Mas nós mesmos não temos esse cuidado, não é, doutor? Isso é bem verdade, nós não temos esse cuidado, mas o ser humano ele precisa, no Piauí eu não tenho dúvida, nesse período o organismo humano precisa de 3 litros de água por dia. No mínimo 3 litros. No mínimo 3 litros. Certo. Mas nós observamos assim, os nossos serviços, Pedro, deixam muito a desejar. Nós chegamos nas instituições públicas, instituições privadas, você chega, você não tem água, quando tem água não tem copo. Aí você observa até ali, o galão de água mineral e vazio. Como é que nós podemos estar constantemente tomando água? Certo. É falta d'água? Na capital de Teresina eu acredito que não, apesar do problema que teve na Jaspis. Exato. Mas a verdade é que nós precisamos da reidratação constante, né, doutor? É isso que é bom que cada pessoa tenha esse cuidado, né? O organismo, Pires, como tudo na vida, precisa de equilíbrio. Exato. Então, por que você adoece? Porque o organismo perdeu o equilíbrio. Com certeza. Se você controla bem a sua doença, você consegue evoluir normalmente. A medicina, ela não tem a capacidade curativa da medicina, é pequena. Até o lema da medicina já diz isso. Exato. Cura-se quando possível, alivia quando necessário e conforta sempre. Então isso você não trata diabético, você não trata hipertensão, você não trata de lipidemia. Você controla essas patologias, traz o organismo para o equilíbrio. No momento que você traz o organismo para o equilíbrio, você dá a oportunidade do organismo reagir.
você se torna imunocompetente e dificilmente você vai adquirir uma patologia, a não ser as patologias de cunho genético. Mas no momento que você perde o equilíbrio, o diabético descompensa. Você não consegue tratar mais a sua pressão. Você deixa o seu colesterol mais elevado. Você está exposto, tanto ao AVC como ao infarto agudo do miocárdio. Exato. Doutor, nós estamos chegando já ao final do nosso horário, nós temos outros entrevistados. Eu lhe pergunto, qual a mensagem que o senhor quer deixar hoje, nessa semana da... Eu gostaria de deixar uma mensagem à população do Piauí, à população de Teresina, que o acidente vascular cerebral é uma doença prevenível. O acidente vascular cerebral é uma doença tratada, desde que chegue rápido ao hospital, que possa atendê-lo de maneira correta, e que a reabilitação é fundamental para a recuperação dessa pessoa e a sua reinserção na sociedade. Por isso vamos trabalhar precocemente. Vamos ser proativos com a nossa saúde, que é o bem mais importante que nós temos. Agora o senhor falou no atendimento correto. Por exemplo, uma pessoa tem um AVC, sofre um acidente vascular cerebral, imediatamente, qual o conselho que o senhor dá para os familiares daquela pessoa que estão ao lado dele? Para você identificar um AVC, falando leigamente, você pode suspeitou que uma pessoa está tendo um acidente vascular cerebral próximo de você, peça a essa pessoa que dê um sorriso. Se ela sorrir, a boca desviar para um lado, a boca torta popularmente conhecida, acendeu uma luz. Peça a essa pessoa que lhe dê um abraço. Se ela levantar somente um braço, o outro pode estar com fraqueza. Acendeu uma segunda luz. Peça a essa pessoa que cante uma música, ou que diga uma frase. Se a voz não conseguir sair, ou saiu de maneira que você não possa entender, isso é uma urgência médica. E aí você tem que fazer o quê? Junto o S de sorriso, o A de abraço, o M de música e o U da urgência, e aí tem a consciência de ligar para o SAMU. E leve essa pessoa a um hospital mais próximo que possa atendê-lo de maneira correta, porque certamente essa pessoa está tendo um acidente vascular cerebral e não pode perder tempo, porque tempo é cérebro. E quando se perde cérebro, se perde pessoas, se perde gente, se perde ideias. Ok, doutor, muito obrigado. Então, tá aí o conselho do doutor Benjamin, é só seguir. Agora, é bom que a gente sempre olhe e fique do lado da pessoa, olhe para ela, principalmente o mais idoso. Será que ele não está sentindo algum sintoma anormal, não é isso, doutor? Ou seja, alguma coisa que esteja sintonizando ou sinalizando que ela está sentindo alguma coisa, né, de anormal. É isso aí, por aqui nós vamos encerrar a entrevista com o doutor Benjamin e vamos para um rápido intervalo e já estaremos de volta com a Palavra Aberta. Um instante só.